A paz do Senhor a você, querida família. Outra vez vamos estar juntos meditando na Santa Palavra de Deus. Para tanto, vamos estar lendo um texto que está na primeira epístola de Pedro, capítulo de número 1 e também o versículo de número 7. Nos diz assim o texto sagrado: para que a prova da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro que perece e é provada pelo fogo, se ache em louvor e honra e glória na revelação de Jesus Cristo. Queridos, eu quero a todos agradecer por você ter se inscrito já nesse canal, você compartilha os nossos vídeos, deixa seu comentário, seu like, isso é muito importante para nós, tá bom? Você que ainda não fez, faça isso, porque você vai estar nos ajudando a levar esta palavra a outras pessoas depois de nós. Meus queridos, nós estamos nesses dias falando sobre a fé que fortalece o homem. E a gente já falou aqui em vários vídeos sobre esse particular ou esta doutrina bíblica que é a doutrina da fé. E no vídeo de ontem nós estivemos falando sobre que a fé ela produz alegria, a fé ela produz esperança, a fé ela produz pureza e a fé ela produz santificação. Quando nós lemos ou falamos que a fé ela é fonte de alegria ou produz alegria, está na primeira epístola de Pedro 1:8, falando sobre a fé, falando que produz esperança, está na primeira de Pedro 1:21. Quando nós falamos que ela produz pureza, está em Atos 15:9. E quando falamos que ela produz santidade, Atos 26:18, foi o vídeo de ontem. Hoje nós vamos estar falando sobre a fé provada, ou seja, o crente, mesmo que a sua fé ela seja uma fé inabalável, e o que eu chamo de fé inabalável é a fé que não deixa o crente desistir e nunca ele deixa de esperar ou ter certeza, ter convicção de que a sua fé um dia será respondida por Deus. Todavia, nós precisamos entender que apesar de nossa fé estar em pleno funcionamento, legitimamente, como a Bíblia diz, não significa que ela não pode ser provada. E é isso que nós vamos começar a falar neste vídeo e em outros vídeos posteriores, tá? Para tanto, eu quero ler com os queridos o que nós encontramos na Epístola aos Hebreus, capítulo 11, o versículo de número 17. E você vai estar lendo comigo também. Você pode acompanhar isso na sua Bíblia, aí na sua casa. Então, olha lá o que nós encontramos em Hebreus 11:17. Nos diz assim o texto: pela fé ofereceu Abraão a Isaque quando foi provado. Sim, aquele que recebera as promessas e ofereceu seu unigênito. Aí vem o versículo 18 e diz: sendo-lhe dito, em Isaque será chamada a tua descendência. Considerou que Deus era poderoso para até dos mortos o ressuscitar. Há uma tradução que diz que da cinza ele poderia fazer com que ele voltasse a viver. Mas observe com detalhe esse versículo aqui, 17. Pela fé ofereceu Abraão a Isaque, pela fé. Deus está provando Abraão. Quando foi provado, sim,
aquele que recebera a promessa e ofereceu o seu filho unigênito. Qual é a promessa que ele recebeu? É que Isaac seria a continuidade do patriarcado que repousava sobre Abraão. Ele era o sucessor de Abraão. Mas no versículo 18 diz: sendo-lhe dito, porque Deus falou isso a ele, em Isaac será chamada a tua descendência, continuidade. Ele considerou que Deus era poderoso para até dos mortos o ressuscitar. Ou seja, a fé de Abraão não era uma fé que fazia com que ele tivesse Deus como seu Deus verdadeiro, mas para atender qualquer pedido que Deus fizesse. Mas vai mais além. A fé de Abraão era uma fé que o levava a crer que se Deus fez a promessa, Isaac seria sua continuidade, e que Deus agora o pedia em sacrifício, e que ele, pela fé, ia fazer isso, também cria que depois desse pedido atendido, Deus o ressuscitaria e lhe daria de volta o seu filho, e a promessa feita seguiria na vida de Abraão. Você percebeu o que é a fé bíblica, a fé verdadeira? Nós aprendemos nesse texto aqui que, mesmo que a sua fé esteja bem definida e bem posicionada, não impede de você ser provado. Quando o escritor aos Hebreus ele escreve esse texto que acabamos de ler, ele está se reportando a um texto que está em Gênesis, no seu capítulo de número 22, versículos de 1 a 13. Olha o que nos diz o texto sagrado. É exatamente o texto que está referido em Hebreus, quando Deus fez a promessa a Abraão e também o pediu o filho em sacrifício, provando a sua fé. 22 de Gênesis 1 a 13. É uma leitura um pouco extensa, mas vale a pena a gente ler. Olha o que diz o texto. E aconteceu depois destas coisas que tentou Deus a Abraão. A palavra tentar aqui você vai encontrar em outras traduções como prova. Provou Deus a Abraão, mas aqui diz tentou Deus a Abraão e disse-lhe Abraão, disse-lhe Abraão, e ele disse: eis-me aqui. E disse: toma agora o teu filho, o teu único filho Isaque, quem amas, e vai-te à terra de Moriá e oferece-o ali em holocausto sobre uma das penhas ou das montanhas que eu te direi. Então se levantou Abraão pela manhã de madrugada e albardou o seu jumento e tomou consigo 2 dos seus moços, Isaque seu filho, e fendeu lenha para o holocausto, levantou-se e foi ao lugar que Deus lhe dissera. Ao terceiro dia levantou Abraão os seus olhos e viu o lugar de longe. E disse Abraão aos moços: ficai aqui com o jumento, e eu e o moço iremos até ali, e havendo adorado, tornaremos para vós. E tomou Abraão a lenha do holocausto e pô-la sobre Isaque seu filho, e ele tomou o fogo e o cutelo na sua mão, e foram ambos juntos. Então falou Isaque a Abraão seu pai, e disse: meu pai? E ele disse-me: eis-me aqui, meu filho. E ele disse: eis aqui o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? E disse Abraão: Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto, meu filho. Assim caminharam ambos juntos e vieram ao lugar que Deus lhe dissera. E edificou Abraão ali um altar e pôs em ordem a lenha e amarrou Isaque, seu filho, e deitou-o sobre o altar em cima da lenha. E estendeu Abraão a sua mão e tomou o cutelo para imolar o seu filho. Mas o anjo do Senhor lhe bradou e disse desde os céus e disse: Abraão, Abraão. E ele disse: eis-me aqui. Então disse: não estenda a tua mão sobre o moço e não lhe faças nada, porquanto agora sei que temes a Deus
e não me negaste o teu filho, o teu único. E levantou Abraão os seus olhos e olhou, e eis um cordeiro ou um carneiro detrás dele, travado pelas pontas no mato. E foi Abraão e tomou o carneiro e ofereceu em holocausto em lugar do seu filho. Lembra que eu disse que o escritor aos Hebreus, quando se referia de Abraão, estava se referindo a esse texto? Você acompanhou a leitura? É claro que nós não vamos ter tempo hábil para a gente fazer alguns destaques, ou muitos destaques nessa leitura. Mas você viu que a concordância que temos lá de Hebreus, no seu capítulo 11, 17, como concorda com o texto que lemos em Gênesis? Mas eu quero ler o versículo de número 6 e veja uma coisa o que diz. E tomou Abraão a lenha do holocausto e pô-la sobre Isaque, seu filho, e ele tomou o cutelo na sua mão e foram ambos juntos. Ao versículo 7 diz, então falou Isaque a Abraão, seu pai, e disse, meu pai. E ele disse, eis-me aqui, meu filho. E ele disse, eis aqui o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Olha a fé de Abraão no versículo 8. E disse Abraão, Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto, meu filho. E assim caminharam juntos. Então a fé de Abraão era uma fé que o fazia dar o que mais importante ele tinha, que era seu filho, crendo que Deus o faria vir de volta para ele. Ao versículo de número 5 diz, e disse Abraão a seu moço, ficai aqui com o jumento, e eu e o meu moço, que era o seu filho, e iremos até ali, e havendo adorado, tornaremos para vós. Olha, Abraão disse, vocês ficam aqui, que eu vou com meu filho mais à frente, nós vamos adorar, e terminando a adoração, nós voltamos. Como se Deus pediu que ele matasse o seu filho. O que é que nós vemos funcionando aqui? É a fé de Abraão. Deus disse que ia matar, era para sacrificar o filho. Mas Abraão está dizendo, nós vamos adorar e voltaremos para vós. É o que prova lá no versículo em Hebreus 11, 18, que Abraão cria que mesmo depois desse processo, Deus poderia fazer seu filho ressuscitar. Essa é a fé cristã. A fé cristã, a fé bíblica, ela não está isenta de ser provada. Veja que quando Abraão ia matar o seu filho, levantou a mão, Deus disse, Abraão, Abraão, não faça tal, porque agora eu sei que temes a Deus. E quando Abraão olhou para atrás de si, tinha um animal amarrado pelas pontas. Quem levou esse animal para ali? Aí vem outra pergunta. Quando Abraão chegou, já estava aquele animal ali? A Bíblia não responde nenhuma dessas respostas, dessas perguntas que eu fiz. Mas seja que Abraão já tenha, ou quando ele chegou ali, já tenha tido o animal ali, Deus o ocultou dos seus olhos. Ou pode ter sido, durante aquele período que ele estava ali, Deus levou o animal para ali. Uma coisa é verdadeira, é que Deus provou a fé de Abraão em um nível muito alto. Mas como Abraão cria que não podia desobedecer a Deus e que, fazendo o sacrifício do seu filho, Deus ressuscitaria, Abraão prossegue mostrando ao seu filho e a todos nós, leitores da Bíblia, que a fé cristã é uma fé que não desiste, mesmo quando ela é provada ao extremo. Porque ainda que ela seja provada, como foi o caso de Abraão, Deus fará com que essa fé ela seja revigorada e ela possa ver o final feliz daquilo que ela realmente crê. Que Deus abençoe. Talvez você está vivendo esse momento, né, da fé provada. Meu Deus, eu sou crente, mas quanto mais eu sou crente, mais a dificuldade aumenta.
É normal. Deus está provando a sua fé. Tá certo? Então, como a fé de Abraão foi provada e ela serve hoje de força, de consolação para eu, para você que lemos a Bíblia, da mesma maneira, isso que você está passando servirá para alguém depois como uma grande força para essa pessoa continuar servindo a Deus. Não é nada por acaso. Levanta a sua cabeça, aceite o que está acontecendo, mas sem nunca desistir da sua fé, do seu Deus, que é poderoso para te honrar no final. Vamos estar orando nesse momento. Eu vou orar por você, por toda a sua família, para que o seu Deus esteja abençoando você, tá bom? Querido Deus, em cuja presença nós estamos. A minha gratidão, Senhor Deus, poder falar a tua santa palavra outra vez. A todos que tiverem acesso a esse conteúdo, Deus, ministra aos seus corações. Deus, eu te peço por todos os que estão passando por dificuldades. Senhor, eu não sei quantos e quais as dificuldades, em que extremo encontra-se Deus. Eu só te peço, tenha de misericórdia destas pessoas. Bendito Pai, eu te peço por minha família e todas as famílias. Eu te peço, meu Deus, por aqueles que estão indo ao trabalho, ao colégio, à faculdade, às suas atividades nesse novo dia. Prospera, Senhor, o dia de cada um. Aqueles que estão voltando depois de uma noite de labuta, dá-lhes um sono reparador. Deus bendito, aqueles que estão internados, desenganados pela medicina, enfermos, desempregados, tristes, angustiados, Senhor, aqueles que estão vivendo perturbações, aqueles que estão no crime, nas drogas, Senhor, salva estas vidas. Abençoa a nossa igreja aqui, nesta cidade, abençoa no nosso país, no mundo, nossos missionários. Abençoa esse canal, Senhor, para que esse canal siga sendo uma fonte de bênção para a vida de todos que tiverem acesso aos conteúdos que aqui são apresentados. Portanto, Senhor, eu te peço tudo isso no querido nome de Jesus. Amém. Inscreva-se no canal, compartilhe o vídeo, deixe o seu like, o seu comentário e até o próximo, se Deus quiser.